chegou a hora do nosso bate-papo, Passeio de 50. Depois de 7 meses de pandemia, a gente já está começando a flexibilizar um pouco o isolamento, né? E aí a gente começa a chamar dois amigos para virem em casa. E a gente pensa logo em queijos e vinhos. Mas será que a gente sabe escolher vinho? Será que tem marca? Será que tem preço? O mais caro é melhor, o mais barato não é? E a uva? Qual uva escolher? E se eu for preparar um prato com carne vermelha, que vinho que eu devo usar? A harmonização é importante? Vamos dar uma desmistificada nisso tudo e chamar quem entende? A nossa convidada de hoje é especialista em vinhos. Etienne Carvalho vai explicar pra gente o que pode, o que não pode, o que é mito, o que não é, quando o assunto é vinho. Etienne, que prazer tê-la aqui no Passeio dos 50, uma colega jornalista especialista em vinho. Olha que beleza! É isso aí, sou jornalista e especialista em vinhos. E assim, amo demais, né? Amo tanto o jornalismo quanto o vinho. Tanto é que eu montei um blog, que é o blog Vinho Tinto, que eu tenho há mais de 12 anos, mas com a intenção, assim, até de compartilhar as minhas aventuras no mundo do vinho e também explicar algumas coisas, né? Porque tem muitos mitos aí que as pessoas sempre associam ao vinho. E a ideia é desmistificar o mundo do vinho, inclusive. Ah, que delícia de bate-papo que vai ser! Agora a gente já pode até começar desmistificando essa questão do enólogo. É quem entende, quem faz o vinho? Afinal, o que é um enólogo? Ótima pergunta, Madeleine, porque isso assim, é recorrente, né? Todo ano, no dia 23 de outubro, é comemorado, desculpa, 22 de outubro é comemorado o Dia do Enólogo. E nesse dia eu recebo um monte de parabéns, né? No Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E, na verdade, o enólogo não é uma pessoa que estuda o vinho. O enólogo é aquele que faz o vinho, é aquele que trabalha, eu digo, é aquele que trabalha nos vinhedos e é aquele que trabalha na adega, transformando a uva em vinho, para que a gente possa, sim, né, a gente que é especialista em vinho, que é sommelier, possa, sim, apreciar o vinho. E também tem o enófilo. Enófilo, sim. O enófilo são todos, né? O enólogo é enófilo, você é enófila, com certeza, por isso está me chamando. Então, o enófilo é toda aquela pessoa que gosta de um vinhozinho. Esse é o enófilo e essa é a diferença. Ah, mas aí você falou outra palavrinha aí, você falou do sommelier. Quem é esse Sim, sommelier? pois é, são as três, a gente sempre, né, eu costumo, na hora de explicar, inclusive eu sou professora, eu sempre falo para as pessoas, gente, eu vou tirar umas coisas da cabeça de vocês, que vocês, até então, vocês achavam que o enólogo era sommelier, que sommelier, de repente, não sabem direito o que é, né? Vamos explicar essas palavrinhas direito. O sommelier, ele é aquela pessoa que vai trabalhar no serviço do vinho. Então, quando você está num restaurante e você é atendida, às vezes você chega lá, quer pedir a carta de vinhos, vem uma pessoa para perguntar se você quer uma sugestão. Aquela pessoa, ela é o sommelier. Ela trabalha exclusivamente, tá? Nos restaurantes. No caso dos restaurantes, vendendo o vinho e também charutos, outras bebidas. Mas é ele que vai ali oferecer para você e te falar informações sobre a bebida. Esse é o sommelier. Só que ele também pode trabalhar na venda de vinhos, né, em lojas. Então, ele, na verdade, o sommelier não é diferente do enólogo, porque o enólogo, ele precisa de um curso profissionalizante, tá? Tanto ou de nível superior ou técnico. No caso do sommelier, não precisa desse curso, é muito mais a prática mesmo no dia a dia, né? Mas existem vários cursos na área de sommelierie, né, que fazem com que o profissional se torne melhor na prática, porque, na verdade, não vai ser só uma questão de prática, tem muita teoria aí envolvendo esse universo. Então, os bons sommeliers, eles todos estudam bastante. Existem vários cursos, como eu já te falei, tanto nacionais como internacionais, nacionais, inclusive, feito pela Associação Brasileira de Sommeliers, que é um curso muito renomado, né? Quase vários estados têm a ABS, e elas também fazem esse tipo de curso para a formação de sommelier.
Já sabendo quem faz o quê, dá para a gente agora entrar no mundo do vinho. Etienne, aí é assim, eu adoro tomar vinho, eu gosto, mas não sei comprar, não sei pedir. Claro que a gente não vai conseguir em meia hora dar um curso aqui, a gente vai falar o É. básico, para quando terminar esse bate-papo, todo mundo falar, pelo menos eu consigo não passar vergonha. Não passar vergonha, começo como? Bom, então, eu acho assim, eu sempre, se você gosta realmente de tomar um vinho, é legal você começar a ler, tá? Os blogs, você lê, tem algumas revistas especializadas, né? Tanto nacionais como internacionais, e os cursos mesmo. Eu acho que cursos, eu gosto de, inclusive eu tenho cursos para as pessoas que estão entrando no mundo do vinho, para essas pessoas que eu gosto de dar curso. Mas tem várias associações que fazem, e várias entidades que fazem cursos para as pessoas que estão ingressando e depois também que ela vai ali, né, intermediário, avançado. Então, hoje em dia, tem vários cursos. Eu recomendo que as pessoas procurem um especialista em vinhos, né? Uma loja, um sommelier, enfim, tem vários, hoje em dia tem vários cursos, inclusive cursos online também. E façam esses cursos, sabe? E comecem assim, a fazer esses pequenos cursos. Cursos de por exemplo, como comprar vinhos, eu tenho um curso que fala sobre como comprar vinhos. Eu desmistifico essa coisa, sabe? Porque tem muita coisa que realmente no mundo do vinho as pessoas pensam que é verdade, mas na verdade são mitos. Então, o primeiro caminho é realmente você começar a ler e começar a fazer um pequeno curso. Isso aí vale muito, tá? Você não quer se aprofundar? Não tem problema, faz um curso básico, ou leia ali, pegue um blog para você seguir, uma revista para você assinar. Também uma assinatura de vinhos é interessante, às vezes as pessoas assinam, principalmente quem está iniciando, é legal fazer assinatura de vinhos para você receber em casa 1 ou 2 garrafas de vinho todos os meses, escolhidos por aquela empresa, determinada empresa, porque ali por trás tem um sommelier que escolheu e eles fazem também depois uma revista para ir junto, ou mesmo na internet. Então, isso aí vai ajudar muito. Didaticamente, eu acho que é perfeito, é uma forma muito legal. Eu defendo essa forma dessa assinatura de vinhos como prática, aliar prática e teoria. Ah, já começamos com boas dicas. E é lógico que eu futuquei ali as suas redes, vi realmente esses cursos maravilhosos que você oferece, e você vai desmistificando algumas coisas ali, inclusive você fala tem várias. Uma delas é o preço do vinho. Não é porque o vinho é caro que é bom, não é porque o vinho é barato que é ruim. Isso Uhum, já é um exatamente. mito que a gente já pode começar falando dele, né, Etienne? Exatamente. Na verdade, o que acontece? Quando o vinho é muito barato, hoje em dia, infelizmente, até mesmo quando eu ou vou dar entrevista ou vou dar uma aula, eu tenho que falar em dólar, porque infelizmente está tudo muito maluco, senão fica tudo muito velho. Lógico que a gente está fazendo a entrevista, eu vou colocar dólar e real. Até porque hoje também nós estamos, o Brasil está produzindo ótimos vinhos e com essa pandemia, o brasileiro começou a olhar para os produtos nacionais e a descobrir que nós, além de espumantes maravilhosos, nós temos vinhos maravilhosos também e com bom preço, né? Porque aqui, apesar do preço não ser tão favorável, né? Porque tem muitos impostos, mas com esse dólar maluco, com esse euro maluco, está sendo uma boa opção. E isso é muito bom também para nós aqui do vários estados, né? Porque hoje só o norte que não produz vinho, tá? No Brasil. O resto tem vinho para tudo quanto é lá. Bom, mas vamos lá. Com relação ao preço. Eu falo assim, quando você tem um vinho vamos supor, $10, e hoje mais ou menos uns R$ 35, são vinhos abaixo disso, tá? São vinhos muito simples. Não adianta que você vai ter um vinho aí bem simples e tal. E quando você sobe um pouco para acima de $10, $11, $12, a $20, você já vai ter um vinho um pouco melhor, né? E assim, uns vinhos de R$ 80 por aí. Só que quando você passa de $50, às vezes existem vinhos caríssimos, né? Vamos supor, a gente pega um vinho aí, a gente tem aí um Velha Sicília, um único, um espanhol muito famoso, deve estar custando aí, dependendo da safra, uns R$ 17 mil.
Aí você tem um vinho de 17 mil reais. E aí você tem um vinho de 350, né? Um vinho aí que você pagou, sei lá, $50, $60, dependendo aí da conversão. Mas vamos supor que tenha nessa faixa. Eles são tão diferentes assim? Não, sabe? Chega um determinado valor, por exemplo, acima de 50, $100, eles não são diferentes. É difícil, uma pessoa não vai identificar se ele custa 50 ou 100, ou ele vai custar R$ 400, ou vai custar 12 mil, 16 mil reais, tá? Aí o que tem? Tem muita coisa agregada junto. Eu costumo dar o exemplo de uma bolsa. Então, a bolsa, nós mulheres, entendemos muito isso, mas aqui vale para os homens também, quando pensar em outras coisas, mas eu estou falando da bolsa porque o homem também vai entender. Porque você tem uma bolsa de uma determinada marca, uma marca que você encontra num shopping, uma marca normal, uma marca comum que você... Eu vou falar o nome de umas marcas aqui, tá, Madalena? Só para ficar mais fácil. Você tem uma Arezzo, né? Então, você tem uma bolsa Arezzo, que é uma bolsa que satisfaz, ela tem uma luz da lua, ela tem lá é uma boa bolsa, uma bolsa feita com couro, uma bolsa com qualidade boa. Toda qualidade, exatamente, toda, né, forrada e tal. Aí você vai comprar uma bolsa na Gucci, ou na Gucci ou na Louis Vuitton. Aí você chega lá e vê praticamente a mesma bolsa por 25 mil reais, né? Então você fala, nossa, mas ela é tão diferente assim? Então, na verdade, elas não vão ser tão diferentes, mas o peso de ser uma Gucci e o peso de ser uma Arezzo, esse peso, ele é diferente. E assim é o caso de alguns vinhos, tá? Tem alguns vinhos que são muito renomados, então eles atingiram um patamar que eles não são feitos para qualquer pessoa. Eles são feitos realmente para as pessoas investirem, tá? Eles viraram ali um objeto até de investimento, né? E tem outra coisa também. Tem, às vezes, um outro aspecto em relação ao vinho por exemplo, o produtor, ele tem uma região muito pequena, tá? E que ele produz muito pouco ali. Então, quer dizer, aí eu volto lá para a bolsa. É a mesma coisa que você viajar para uma cidadezinha do interior e tal, e ter lá um artista plástico, que ele faz umas bolsas, mas são bolsas, assim, exclusivas, né? Bolsas artesanais. É o caso do vinho também. Tá? Então, ele vai ter ali, o produtor, ele tem todo um cuidado, então, assim, é toda uma produção super voltada para aquele vinho. Se der errado, ele acaba não tendo dinheiro ali do ano, entendeu? Então, aí acaba virando também um objeto com um valor maior por conta disso. É o valor agregado, né, Etienne? É um valor agregado. E, por último, também tem aquela história. Eu sou dona de uma vinícola e meu vizinho tem um vinho que ele fez, colocou um preço alto, ele colocou como se fosse o melhor da vinícola. Aí eu vou falar, eu também vou fazer. De repente faz todo um sucesso, e aí a palavrinha chamada marketing, né? Que a gente realmente vai ter, realmente um mistério, a forma com que essas coisas voltadas com o marketing, elas funcionam, né? E funcionam mesmo, porque depois as pessoas começam a comprar aquilo por conta por conta do nome, ou para falar que você está bebendo aquele determinado vinho. É verdade. A gente ouve muito a questão da harmonização. Uma carne harmoniza com um vinho tinto, ou com um frango, ou um peixe. Tem uma relação muito prática que a gente fala, toda vez que for comprar, você vê carne vermelha, vinho tinto, cabernet, tem a questão da uva, né? Isso. Quer dizer, que são esses nominhos que a gente sempre vê, Merlot, Cabernet Sauvignon, a gente está falando da uva. Qual é essa relação de harmonização de pratos, de carne, frango, peixe? Dá para a gente ter um padrão, assim? Se você fizer isso, pelo menos você não erra. Até um certo tempo existia essa máxima de falar exatamente isso. Carne branca, né? Peixe com vinho branco e carne vermelha com vinho tinto. Só que hoje isso já é assim... a gente já considera um mito, tá? Porque toma-se ótimos vinhos brancos com carne vermelha, não tem problema, dependendo do jeito que você prepare, dependendo do molho, tudo vai depender, entendeu? É complexo.
Eu falo assim que as pessoas, eu particularmente, eu não sou aquela pessoa que defende muito a harmonização, mas eu vejo que as pessoas, elas têm muita necessidade disso. Tudo elas querem saber com relação à harmonização, então, porque isso, eu acho assim, é aquela coisa que faz parte do glamour também, né? E aí, o que eu penso, o que eu falo? Seguinte, primeira coisa, gente, a gente tem que gostar daquilo que a gente está comendo e bebendo, tá? Então, assim, se a pessoa chega num restaurante, ela não gosta de vinho branco, então, mas o restaurante é só de frutos do mar. Ah, mas ela não gosta de vinho branco, então ela tem o direito de tomar o vinho tinto que ela quiser, com a carne que ela está comprando, tá? Agora, o que acontece? No caso dos tintos, das carnes vermelhas com o vinho branco, o que de repente não é muito legal é porque a carne vermelha, às vezes, ela vai ficar assim, o vinho branco ele vai ficar apagado perto da carne vermelha, tá? Então, existem umas regrinhas básicas que são as regras de harmonização por similaridade, tá? Então, como você vai pegar um prato, mais ou menos vai ter que pegar o peso do prato, desculpa, o peso do prato com o peso em boca do vinho, tá? Isso aí o sommelier pode muito ajudar, ele estuda para isso, tá? Então, de repente, você tem ali uma carne branca, mas você tem um vinho tinto leve, então vai ser ideal, tá? Porque mesmo que você esteja pagando e você gosta do vinho, por exemplo, do Cabernet Sauvignon, a Cabernet Sauvignon não é muito indicada para acompanhar um prato de peixe, porque o Cabernet Sauvignon tem tanino, o tanino não vai combinar muito com peixe, mas é igual eu falo. Se para você tá tudo bem, então não tem problemas, tá? Eu acho que a gente tem que se respeitar. Mas aí tem essa regra, né, que é no caso, por essa similaridade do peso, né? Por contraste, quando você tem aí um ótimo vinho, a gente às vezes tem um vinho muito famoso, que é um vinho branco doce, né, feito em sauternes, e você toma ele comendo um gorgonzola, um roquefort. É maravilhoso, entendeu? É aquele queijo bem salgado e aquele vinho bem doce, mas com uma acidez boa, e que eles se complementam. Então, isso aí também é uma outra face bem interessante da harmonização. E a outra é uma questão mais cultural. Por exemplo, em Portugal, eles comem o bacalhau com o vinho tinto, tá? Lá, eles não vão comer com o vinho branco. Então, assim, já tem a cultura. A mesma coisa a paella na Espanha, sabe? Com o vinho tinto. Então, tem essas coisas, essas tradições regionais que elas devem também ser levadas em consideração. Até porque, Madeleine, eu sempre falo, não adianta você falar assim, olha, o vinho X combina com o prato Y. Não pode, você sabe por quê? Porque para você fazer, bacalhau, ele é feito de várias formas, dando um exemplo. Você tem bacalhau à nata, você tem bacalhau assado, você tem bacalhau... Você tem uma ideia, até a forma que fala, na forma de cocção mesmo do prato, ele vai fazer com que um vinho possa ou não harmonizar perfeitamente. Tá? Então, assim, são regrinhas bem, né, que a gente realmente tem que estudar aí a fundo, mas eu falo para as pessoas não deixarem de aproveitar quando elas estiverem realmente numa determinada situação, né? Se elas gostam do vinho delas lá e elas acharem que fica bom, eu acho que vale arriscar, sabe? Se não tiver um sommelier para dar uma sugestão, né? Uma dica, vale isso. O vinho, normalmente, tem alguns lugares, a gente vê muito isso fora do Brasil, que é aquela história do vinho da casa, né? Uhum. Normalmente ele tem um preço melhor e não é um vinho ruim. O que exatamente significa isso? Ele não foi engarrafado? O que exatamente significa? Não, o vinho da casa não tem algo que fala assim, significa isso por legislação, não, tá? Então, assim, o que a gente pode falar do vinho da casa, porque pode existir o vinho da casa engarrafado, pode existir o que não seja engarrafado, mas não é muito comum, isso é mais comum realmente no exterior. Eles compram aqui, não sei, hoje em dia existe umas caixas, né, que eles falam bag-in-box, e aí esse vinho vem em maior quantidade nessas bag-in-box,
e eles tiram e não tem problema, porque o vinho não pode ter o contato com o oxigênio. E nessa bag-in-box, eles ficam protegidos por até 30 dias. Então, isso ajuda muito, tá? No sul, tem muito isso. Mas aqui, mais, né, para cima, não é muito comum a gente ver o vinho da casa, tá? E eles não fazem, por quê? Porque se eles forem fazer com a garrafa o vinho da casa, se abrir um vinho de 750 ml, é legal que se venda todo, ele não pode, ele vai perder, o vinho é um organismo vivo, então a cada dia ele vai respirando, vai entrando em contato com o oxigênio e vai mudando. E aí, consequentemente, se o dono do restaurante não vender todo aquele vinho daquela 750 ml, ele vai ter que jogar fora, entendeu? Então, às vezes, para ele, não compensa, tá? Fazer essa questão do vinho da casa. Eu estou falando que a gente tem que falar correndo, porque a meia hora não vai dar, é pouco. Eu já quero deixar o convite dela feito, hein, gente? Ela tem que voltar. É uma guerra conseguir a Etienne. Você falou, vinho aberto. Aí a gente ouve desde pequeno o pai falar assim, esse vinho vai vinagrar, depois só vai servir para cozinhar se ele ficar aberto. É isso que você está falando? É esse contato com depois que ele é aberto? Tanto é que assim, não é lógico, né? Igual eu falei, a gente abriu um vinho, o ideal é você sempre tomar ali na hora que você abre. Mas digamos que você está sozinha, você só tinha uma garrafa lá de 750 ml, né, que é o tamanho padrão, e você abriu e sobrou. Ah, Etienne, eu tenho que jogar fora? Não. O que vai acontecer é o seguinte, a cada dia aquele vinho vai perder em vida. Ele vai entrar em contato com o oxigênio e ele vai perder em vida. Então, não tenha dúvidas que não vai ser o mesmo vinho que você tomou hoje, não vai ser o mesmo que você vai tomar amanhã, depois. A cada dia ele vai se perder. Quanto tempo, mais ou menos? Alguns, né, até assim, eu já li vários renomados aí, escritores que falam, 5 dias, mas eu vou te falar que na prática, às vezes, a gente dura um pouquinho mais, tá? Mas, assim, naquela situação, perdendo, tá? Perdendo a característica. Então, o ideal mesmo é você ficar ali acredito que comprou um vinho, tenta tomar no máximo em 3 dias. E se por acaso não tomou, coloca numa garrafinha menorzinha. Aí sim, porque aí vai ter menos contato com o oxigênio. Então, cada vez que ele tem menos contato, ele vai evitar de avinagrar. A gente vê muito, as pessoas tiram o vinho da garrafa e colocam no aerador. Passam por aerador e tal. Qual é essa relação que está acontecendo ali? Por que precisa fazer isso? Tem até aquele mesmo que a gente serve, né? Aquele aerador. Tem um até pequenininho, né? Já tem outro que é o airar. Como o nome diz, é o dar ar. Porque o que acontece? O vinho, ele precisa de oxigênio sim, mas na quantidade certa. Tem vinho que ele, quando você abre, ele está muito fechado. Você não consegue nem sentir o aroma dele direito. Então, é necessário esse aerador, é necessário esse contato com o ar para ele se expressar melhor. Mas, às vezes, é o que eu falo, tem coisa simples. Você, de repente, não precisa do decanter, que também é, né, que é o aerador. Você não precisa de um aerador pequenininho. Você pode colocar na sua taça e ficar mexendo, tá? Que você vai ver que daqui... Se você pegou um vinho, de repente você sentiu... Nossa, estou sentindo que está só muito álcool. Ou então você não está sentindo os aromas das frutas, alguma coisa assim, mais frutada. Você faz isso. Coloca um pouco e vai mexendo. Esse contato com o ar vai fazer com que o vinho, né, ele vai soltando as substâncias e você vai, que a gente chama de substâncias organolépticas, né, que você vai sentir no nariz e na boca e você vai poder apreciar de uma melhor forma. Aí você falou, tá vendo, que tudo tem a ver. Aí ela já falou da taça que você mexeu. E aí, tem taça certa, a taça maior, a boca mais larga, a taça mais fina, a taça de cristal? Qual a diferença? Menina, tem sim, sabe? Eu vou até falar para você, recentemente eu tive uma oportunidade de fazer a degustação com várias taças, assim. Eu mesmo peguei várias taças, inclusive peguei uma até mais, que não era de cristal, de vidro mesmo. E é impressionante como muda completamente. Qualquer um de vocês aí pode fazer em casa isso aí um dia, pegar uma taça maior, uma taça menor, pegar uma taça de água mesmo para fazer esse teste. Agora, lógico que também você não vai ter uma infinidade, porque hoje em dia existe taça de vinho para cada uva, né? Então existe taça para caramba, mas você não precisa ter. Eu falo, você procura na hora de comprar uma taça de cristal Bordeaux, tá? E uma Borgonha.
A Bordeaux você vai usar para vinhos mais encorpados e a Borgonha para vinhos mais leves. Essas realmente eu recomendo, tá? Então, porque elas foram desenhadas de forma que a Borgonha, você sinta, na Bordeaux, por exemplo, que é um de vinhos mais encorpados, ela faz com que o tanino, né, que é a parte mais forte, você sinta primeiro os aromas mais suaves, para depois você sentir os aromas mais ásperos, entendeu? Então, assim, tem todo um processo aí de desenho, de design, que foi feito pensando nisso. Mas aí eu recomendo para quem está começando, compra aí umas tacinhas Bordeaux, depois, se não quiser gastar dinheiro mais tanto, compra na outra. Mas hoje em dia, por volta de 15 a 20 reais, você acha essas taças. Uma boa taça. Eu tenho visto, inclusive estava aqui fazendo umas pesquisas e dizem que é por conta do número das árvores, por conta da rolha, alguns vinhos que não estão vindo com rolha. Esses vinhos, eles são aqueles que a gente quebra o lacrezinho e abre. Eu posso estar falando besteira, mas eu tenho uma ressalva muito grande quanto a esses vinhos. Estou errada de não querer comprar esses vinhos que não vêm com rolha? Sim. A resposta é: você está muito errada. Por quê? Porque isso é uma das coisas que eu gosto de desmistificar quando as pessoas conversam comigo, porque eu falo assim, gente, existem vinhos maravilhosos que são lacrados dessa maneira, tá? Aquilo ali se chama screw cap, né? Que é a tampa de rosca, mas o mundo inteiro aí é conhecido como screw cap. Foi inventado na Nova Zelândia e na Austrália e na Nova Zelândia, então lá que eles começaram. E nós temos vinhos da Nova Zelândia e vinhos australianos maravilhosos. O ideal é que os vinhos mais jovens, que essa tampa, ela sirva para vinhos mais jovens. Já estão fazendo testes com vinhos de guarda, tá? Mas assim, nada que até então tenham batido o martelo. Mas para vinhos mais jovens, vinhos mais frescos, que acredite, é 90% dos vinhos que a gente consome hoje, tá? 90% dos vinhos que a gente consome são vinhos realmente jovens. Então, jovens e frescos. Então, nós temos vinhos da Alemanha. A Alemanha é, né, uma produtora antiga, né, do velho mundo, e ela também coloca tem vinhos excepcionais em tampas de rosca. E eu sempre digo, existem vinhos maravilhosos com a screw cap, assim como existem vinhos maravilhosos com a rolha. E existem aqueles vinhos também medíocres, tanto com a rolha como com a screw cap. O melhor é você realmente provar. Estou errada. Pronto, desmistificamos isso. E você só falou uma coisa que é interessante também, viu? Essa questão da rolha do meio ambiente. Isso aí também tem, hoje em dia, a tendência, por conta do meio ambiente, é que realmente a screw cap, ela ganhe mais, as pessoas passem a aceitá-la, né? Por conta disso, e ela passa a ser mais usada também pelos produtores. Embora eu acho sempre muito lindo o ritual de você abrir um vinho, né? Com a tampa de... Eu não sei. com a rolha, né? Agora, falando com você, eu quero desmistificar, mas eu ainda fico com dó de não pegar ali um lindo saca-rolha e abrir um vinho. Ai, olha o tempo me falando que a gente... Estou falando, gente, por isso que eu fiquei correndo aqui, para a gente ver se conseguia falar um pouco mais. O convite é muita coisa, feito, né? Quero que você volte, mas vamos colocar aqui as suas redes, porque aí as pessoas podem, que têm mais interesse, ir lá, ver o curso, fazer uma perguntinha. Eu tenho certeza que você, com toda essa sua simpatia, vai conseguir conduzir as pessoas bem para o curso certo, uma orientação perfeita. Muito obrigada por ter vindo aqui. Desmistificar até a rolha. Eu que agradeço o convite. Até a rolha, gente, ela já desmistificou. Olha que beleza. Você é uma simpatia, adorei tê-la no canal. Um beijo, volte sempre. Obrigada demais, viu, pelo convite. E aí, ficou com vontade de tomar um vinho? Eu fiquei. Ai, gente, adoro vinho. E se você não está inscrito no nosso canal, faça isso agora. Eu já devia ter feito lá no comecinho, para não perder bate-papos tão interessantes como esse que a gente teve com a Etienne agora. Dê uma desmistificada aí no mundo do vinho, em valores, o que pode, o que não pode. Deixe o seu joinha, ative o sininho para ficar recebendo as nossas notificações, porque todo dia tem bate-papo, de segunda a sexta-feira, depois das 6 horas da tarde, aqui no nosso canal Passeio de 50. Um beijo, gente, até amanhã!